Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o do Zero ao Exit. Nesse formato pílula, mais curtinho, vocês têm me contado que estão gostando e eu particularmente fico muito feliz. Bom, a gente recebe aqui vários empresários que já venderam as suas empresas e a maioria deles fala sobre a importância de estar preparado para essa venda acontecer. Mas a pergunta é, como preparar a sua empresa para ser vendida? É exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Pessoal, eu acho que antes da gente responder isso, primeiro a gente tem que entender que existem vários tipos de vendas. Existem empresas que são vendidas porque elas estão endividadas, elas são vendidas ali por R$1, elas são vendidas pelo valor da dívida, etc. Então, eu acho que quando essa pergunta vem, como eu preparo ela para ser vendida, eu acho que tem uma coisa implícita. Como que eu preparo ela para ser bem vendida, para fazer uma boa venda? E aí sempre me pega um ponto que é, o que é uma boa venda de uma empresa? Acho que talvez essa pergunta seja central e pouco discutida. E a conclusão que eu chego, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Para mim, uma boa venda de uma empresa é quando o preço, aquilo que vai ser pago efetivamente, ele tende, ou ele se aproxima, ou ele até supera o valor daquela empresa. Pô, mas como assim, Rodrigo? O que é a diferença de preço para valor? Geralmente, quando a gente fala de valor no M&A, é o que a gente chama de valor justo de mercado. Olhando para o mercado, olhando para o fluxo de caixa descontado, olhando para os parâmetros de deals comparáveis, o que é o valor justo dessa empresa? Essa empresa, ela, se eu comparar com isso tudo, olhar os fluxos de caixa futuro, essa empresa ela vale, por exemplo, 50 milhões. Não quer dizer que tem alguém disposto a pagar 50 milhões por ela. E não quer dizer que se alguém oferecer 20, o empreendedor não deva aceitar. Mas uma boa venda eu entendo que é quando o preço que vai ser pago ele tende a esses 50 milhões. Puta, cara, eu consegui um deal de 45, de 48, consegui um deal de 60. Meus advisors foram tão eficientes que eles conseguiram, inclusive, negociar um preço acima do que a gente acreditava que era o valor justo de mercado. Isso é uma baita de uma venda, pensando aqui somente sell side, ou seja, somente o lado do vendedor. Isso não é o único ponto, né? O preço convergir para o valor justo, mas também garantir que os empreendedores, que os vendedores vão receber esse valor. Mas como assim, Rodrigo? Tem gente que vende e não recebe o que foi comprometido? Totalmente. Então, no primeiro caso, não basta eu ter negociado lá 60 milhões numa empresa que a gente achava que valia 50. Eu preciso garantir ou mitigar o risco dos empreendedores não receberem esses 60 milhões. Aí entra toda a parte jurídica, dos advisors, toda a parte advocatícia, enfim, por aí em diante, tá bom? Então, vamos convencionar aqui que no nosso mundo, uma boa venda é quando o preço tende ao valor ou até supera e quando eu tenho mecanismos para garantir que o valor vai ser recebido. Eu quero focar muito mais com vocês aqui hoje, tá? Porque se eu pudesse separar em dois momentos, primeiro vou preparar essa empresa para que o preço pago por um comprador ele seja convergente com o valor. Depois tem uma outra fase que é durante a negociação, que é garantir os mecanismos que vão aumentar a chance dos empreendedores receberem todo esse dinheiro. Eu tenho olhado cada vez mais, pessoal, sobre uma ótica assim de o que eu deveria, o que uma empresa que vai fazer com que a venda seja valorosa, que ela seja realmente uma boa venda. Vamos desdobrar um pouquinho isso. Eu tenho elencado e resumido isso em 3,5 pontos, depois eu explico o meio, mas 3 grandes pontos que qualquer empresa deveria olhar para estar pronta para ser vendida. Não quer dizer que ela vai achar um comprador. Essa é a parte do meio. Primeiro ponto, uma estratégia. Eu já vou explicar e aprofundar em cada um dos pontos. Mas uma estratégia, governança e crescimento. Beleza? O que são cada um desses pontos? Bom, primeiro, então, que eu adoro falar sobre, que é estratégia. Muitas empresas, muitos empreendedores acreditam que uma empresa ela vai ser vendida só se ela tiver crescimento. Nossa, uma empresa está crescendo muito, ela é grande, ela é uma das maiores, etc. Ok. Só que se esse crescimento de faturamento, esse market share que sua empresa tem, ele não se reflete numa última linha lá em geração de valor, lucratividade, rentabilidade, criação de valor, retorno financeiro dos acionistas, cada vez mais essas empresas têm perdido valor nos M&As. Não basta uma empresa ser grande ou ela crescer muito. Ela também tem que ter um componente estratégico, ou seja, ter um modelo de negócio que seja matador. Ela tem que ter vantagens competitivas, ela tem que ser única no mercado. Tudo que é raro tende a maximizar o valor. E uma estratégia é isso. É como que eu me torno único. Como que eu me torno uma solução rara.
beleza? E a gente tem vários exemplos disso. Nem sempre é o maior que vai ser comprado. Eu tenho falado, inclusive, que boa parte dos compradores, eles têm comprado e buscado modelos de negócio vencedores, modelos com vantagem competitiva sólida, porque a máquina de vendas, a capilarização, o crescimento, muitas vezes é entre aspas, tá? A commodity. Esse cara que é o comprador, ele já tem uma máquina de vendas, mas ele precisa de uma solução, de um software, ou de um time, ou de um modelo operacional para depois ele impulsionar com o crescimento. Tá? Não estou dizendo que um é mais importante do que o outro, mas só crescimento não é suficiente. Legal? Então, estratégia, ser único, ser raro, ter margem, lucratividade e rentabilidade é fundamental. Beleza? E acho, pela minha experiência, que tem sido mais valorizado do que nunca. Segundo ponto, governança. Governança. O que é governança? Meu sócio Vansan, ele diz que governança é dar conforto aos donos do capital. Ou seja, é um conjunto de mecanismos, regras, fóruns que eles vão dar conforto a quem é o dono da empresa. Então isso passa por ter um sistema, ou melhor, um departamento financeiro que ele possa ser auditável, que ele seja claro, que ele seja previsível. Eu tenho que ter uma empresa que ela tenha um nível de governança, rotinas de gestão que independam de uma ou duas pessoas estarem ali dentro, que essa empresa continue existindo mesmo que seus fundadores saiam. Isso passa por metas claras, rotinas claras, incentivos, remunerações que sejam de fato saudáveis para o negócio e que tudo dentro da empresa busque o máximo de transparência. Então, esse segundo ponto da governança é fundamental. Eu posso ter uma empresa que gera caixa, posso ter uma empresa que cresce, mas se ela não tiver mecanismos de governança que tragam clareza e conforto para o eventual comprador, esse cara ele pode se afastar e falar, bicho, eu não sei onde que eu estou entrando. Eventualmente, eu nem sei se esse caixa que está gerando ele é gerado da forma correta. Então, esse é um problema muito grande em M&As, que lá na diligência, naquele processinho de verificar se está tudo certo, vai dar pau. Ok? Então já falamos de estratégia, falamos de governança, vamos falar agora de crescimento. O crescimento, ele tem, para mim, duas grandes funções dentro de um M&A. Eu quero, uma empresa grande, ela tende a justificar também, tende a justificar um preço, uma transação maior, e para muitas empresas compradoras é proibitivo fazer deals menores, porque a estrutura dela é muito pesada para fazer um deal desse. Então eu vou fazer um deal de 2 milhões que eu vou gastar mais 3, eventualmente não faz sentido. Tá? Então, eu ter um tamanho relativo já é bacana, eu já entro na mira de potenciais compradores, ok? Mas eu acho que o crescimento ele tem uma coisa bacana, que é eu não olhar só para o crescimento passado, mas para o potencial de crescimento futuro. Porque se o meu valor, se o meu preço, ele tende ao quanto que eu consigo gerar de caixa no futuro, em algum momento, se o meu mercado for muito pequeno, ou se minha velocidade de crescimento for baixa, isso vai refletir num preço menor. Ok? Então, demonstrar que você sabe crescer o seu negócio, demonstrar que você tem potencial para crescer muito mais, sem dúvida nenhuma, vai deixar um comprador muito animado e potencialmente vai refletir no seu preço, tá? Então, para mim, uma empresa pronta para ser vendida, ela é uma empresa que ela está performando bem nesses 3 elementos. Ela está caminhando para ser uma empresa única, rara, que entrega margem, lucratividade e rentabilidade. Ela é uma empresa que ela está caminhando num sentido de governança, onde eu tenho transparência, dou conforto para os acionistas, não dependo de poucas pessoas dentro da empresa, ela tem rotinas claras, números claros e transparentes. E terceiro, ela não só cresce como ela tem potencial de crescer ainda mais. Legal? Só que mesmo cumprindo esses 3 elementos, pode ser que eu nunca venda a minha empresa, porque eu não estou aberto para oportunidades, eu não estou aberto a mercado, eu não estou aberto a sentar com potenciais compradores. E para isso, você não necessariamente precisa contratar uma boutique de M&A, mas você pode ter uma agenda, como eu fiz no meu caso, eu tinha muita agenda disponível para sentar com potenciais compradores, parceiros, concorrentes, porque isso amplia o leque. Então, em paralelo, cada vez mais, eu acho que uma empresa que ela quer ser vendida, ela precisa estar aberta e até olhando ativamente e conversando, fazendo non-deal roadshow. Ou seja, esses roadshows falando com potenciais investidores, compradores, sem uma expectativa clara de que eles vão colocar preço, vão comprar, mas está se abrindo ao mercado por 2 motivos. Porque é muitas vezes daí que surge uma oportunidade, um cara fala, puta cara, eu tenho interesse de comprar esse negócio, isso aconteceu comigo, lá na Zite, a primeira empresa que a gente vendeu, foi exatamente isso. Eu estava conversando com uma pessoa que falou, cara, eu conheço um cara, uma empresa, no caso era o Mendes lá da Sapori, que está interessado em comprar um negócio como o seu.
Então, você se abre para oportunidades. E o segundo ponto, quando você faz esse tipo de roadshow, esse tipo de conversa aberta, você tem a oportunidade de colher feedbacks muito estruturados para você poder retroalimentar a sua estratégia. E falar assim, caramba, todos os potenciais compradores, eles estão, por exemplo, criticando a minha concentração de receita. E eles estão dizendo que eles não me comprariam porque eu tenho concentração de receita. Opa! Olha um ponto para a gente tratar na nossa estratégia. Precisamos diversificar a nossa carteira de clientes, precisamos diversificar o nosso portfólio de produtos. Então, junto com esses 3 elementos que me deixam prontos para ser vendidos, eu preciso ativamente estar olhando para oportunidades de mercado. E, cara, às vezes a gente vê tantas empresas com potencial, mas que estão lá perdendo tempo discutindo entre sócios. É a hora, não é a hora de contratar uma boutique, etc. Você nem sabe se tem oportunidade, ou pior, tem oportunidade e você está discutindo internamente. Então, pense sobre como trazer esse processo de ativamente estar olhando oportunidades. Beleza, pessoal? Não esqueçam também de seguir a gente no Spotify e dar 5 estrelas. Isso ajuda demais a levarmos esse conteúdo para mais pessoas. E fiquem agora com spoilers do episódio da semana que vem, com ninguém mais, ninguém menos que Bruno Nardon, cofundador do G4 Educação. Tá demais. Confere aí e até o próximo episódio. Cara, pega o nosso dinheiro, vem trabalhar com a gente. E aqui dentro você vai aprender tudo isso. E ainda vai ser remunerado por isso. E daqui a um tempo, se não der certo, você sai e vai fazer teu negócio. Mas pelo menos você aprender com o dinheiro dos outros aquilo que você vai fazer. A gente foi o primeiro e-commerce da Rocket Global a dar lucro. Massa, legal. Então assim, a Rocket, cara, sei lá, tinha mais de 100 e-commerces do mundo inteiro. 80 talvez era o número. A gente fazia todo ano uma reunião na Alemanha, em Londres, para juntar todo mundo, dependendo da vertical, para discutir melhores práticas e tal. Tinha um monte de benchmark de vários negócios, que era super legal. A Rocket tem esse lado positivo. Muito você maneiro. consegue se comparar com muita gente, entender o que está indo bem e o que está indo mal, e daí cabe a você passar a mão no telefone e fazer benchmark com essa galera para entender o que eles estão fazendo. E a gente foi o primeiro a dar dinheiro, a dar lucro. Dar lucro é uma coisa e gerar caixa é outra. História. A gente foi o primeiro a dar lucro e gerar caixa. E a gente virou um baita case. E a gente foi apresentar esse case num desses workshops globais que foram feitos. Acho que foi 2013 ou 14, acho que foi 14 que a gente foi nesse workshop. E lá no workshop a gente sentou com o Oliver, né, o Somewhere, que é um dos irmãos que fundou a Rocket. Falou pra ele, cara, assim, estamos bem, estamos crescendo bem, mas se a gente tivesse mais 10 milhões de euros, a gente estaria muito maior. A gente achou a fórmula. Vamos pisar no acelerador? A pergunta é como vai ser o D+1, né? Não é sobre ganhar muito, é sobre gastar pouco. E daí foi assim que começou o Rappi aqui no Brasil. Você sabe como é delivery. É uma insanidade. Insano. É insano, assim. Parada mais insana que eu já trabalhei na minha vida. É insano. É insano. É insano. Trabalhava 007, meia-noite, 7 dias por semana. Nossa senhora, era uma insanidade. Nunca trabalhei tanto na minha vida, brother. Qual que é o futuro? É M&A ou é IPO?